Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão a respeito de como os portugueses interagem inicialmente com essa nova terra, e agora a gente vai discutir como é que a coroa portuguesa faz com que nós organizemos esse território em questões administrativas. Então se liga aí. Então a gente viu que os portugueses começaram a interagir com os indígenas aqui na América, dentro da chamada economia do pau-brasil, que nada mais é do que aquela troca que eles fazem entre eles mesmos, em que os portugueses dão coisas para os indígenas em troca da madeira do pau-brasil, que depois vai ser reexportada para a Europa para garantir lucro na mão dos comerciantes portugueses. Mas, como nada dura para sempre, essa economia também não vai durar. Porque os portugueses, ao longo do tempo, pessoal, eles vão encontrar uma série de problemas que vão fazer com que eles tenham que mudar a forma como eles interagem e ocupam a terra em território americano. Então, por exemplo, ao longo do tempo a gente percebe que, lembra aquelas rotas que os portugueses têm lá, que levam Portugal até as Índias? Então, essas rotas, com o passar do tempo, vão sofrer concorrência de outros países. Então, por exemplo, os ingleses e franceses, eles começam a achar as mesmas rotas que Portugal tinha descoberto e utilizá-las para chegar diretamente às Índias também, como Portugal fazia. Então, ao longo do tempo, Portugal percebe que chega uma porrada de comerciantes ingleses e franceses lá em mercados indianos, comprando as mercadorias que antes só Portugal conseguia comprar, e agora diminuindo muito o lucro dos comerciantes portugueses em torno do comércio das especiarias. E esse não é o único problema, porque esses mesmos caras, os ingleses e franceses, eles tentam a todo momento também invadir o território do Brasil. Porque eles sabem que aqui tem uma economia de pau-brasil que é bem interessante também para eles lá na Europa. Então eles mandam vários navios, vários piratas inclusive, para tentar entrar no Nordeste brasileiro e ocupar o território e tirar ele da mão dos portugueses. Então essas coisas acabam forçando Portugal a mudar a forma como ele ocupa a terra e forçar a própria coroa portuguesa a conseguir ocupar o território o máximo possível e defender ele de invasores estrangeiros. Então Portugal, a partir de 1530, vai tentar mudar a forma como ele ocupa a terra para garantir que ele consiga ocupar o máximo possível o território brasileiro e proteger ele de invasores estrangeiros que queiram, por algum motivo, ocupar a terra que aqui está, tudo bem? Então, por exemplo, a principal estratégia que eles vão utilizar é mandar algumas expedições militares, esquadros de navios, para percorrer o litoral brasileiro e ocupar a terra o máximo possível e fundar alguns núcleos de povoamento. E o principal exemplo dessas expedições é a de 1532, de um cara chamado Martim Afonso de Souza. E esse português ele vai trazer centenas de marinheiros junto com ele para garantir que ele consiga fundar várias vilas e povoados ao longo do litoral brasileiro e para que tenha gente ali, para que na hora que chegar um francês ou um inglês querendo invadir a terra, tenha gente, no caso de Portugal, para bloquear os caras e não permitir que isso aconteça. Então esse Martim Afonso de Souza, ele vai trazer centenas de pessoas para fazer núcleo de povoamento e não só isso, ele é o cara que vai começar a trazer para o Brasil as chamadas canas de açúcar, que é o que vai ser o principal fato que vai atrair essa galera toda para o território colonial. E esse é um ponto importante, viu, pessoal? Porque na época o açúcar, no século XVI, ele valia muito mais do que pau-brasil na Europa. Então a economia do açúcar como um todo era um ponto atrativo para qualquer pessoa que fosse sair de Portugal e se direcionar para território colonial na América. Tanto que, se o cara conseguisse dar certo aqui na América e garantir ter uma boa inserção na economia do açúcar como um todo, esse cara ia ficar podre de rico. Então esse é o principal ponto-chave para entender por que eles são atraídos para sair de Portugal e virem morar no Brasil. Mas para acompanhar toda essa galera que está vindo para cá agora, a coroa portuguesa ela vai montar um novo sistema administrativo para a colônia, que é uma forma de você organizar o território da melhor forma possível e garantir que a colonização, que é a ocupação da terra, seja a mais suave e mais plena possível. E esse sistema que a coroa portuguesa vai adotar para organizar o território em termos administrativos é o famoso, conhecidíssimo sistema das capitanias hereditárias. Então como é que funciona esse sistema, né? Então, primeiro, a coroa portuguesa ela vai pegar todo o território colonial e, como você está vendo aí no mapa, nos seus slides, vai dividir ele em várias faixas de terra, várias faixas horizontais de terra. E cada faixa vai ser dada a um cara chamado de capitão donatário, que é um nobre português que vai receber essa terra em nome do rei de Portugal e vai ter a obrigação e o dever de administrar ela em nome da coroa portuguesa. Então esses caras, capitães donatários, eles recebem essas terras em nome do rei de Portugal e, é claro, recebem também o dever e o direito do rei de ocupar essas terras e administrá-las em forma da coroa da melhor forma possível. Tanto que, quando eles recebem a capitania, eles recebem também duas cartas, que são as chamadas carta de doação e carta de foral, que é aquilo que forja o vínculo jurídico do capitão donatário com o rei de Portugal nesse processo de formação das capitanias hereditárias. Então, por exemplo, a carta de doação que o capitão donatário recebe, ela dá a posse hereditária da capitania para o seu capitão. Ou seja, a capitania ela passa de pai para filho. Então, quando o pai morre, o filho vai lá e recebe ela. Mas atenção, hein, pessoal, isso é muito importante. A capitania ela não é propriedade do capitão donatário. Ela ainda é propriedade privada da coroa portuguesa. Então, o capitão donatário ele não pode vender a capitania dele, por exemplo, porque ela não pertence a ele.
Aquilo que ele recebeu foi apenas o direito e o dever de administrar toda essa terra em nome da coroa portuguesa. E é isso que é passado de forma hereditária, de pai para filho, e não a propriedade sobre a capitania. Ela ainda continua na mão do rei de Portugal. E a outra carta que ele recebe é chamada Carta de Foral, que é aquela que estabelece os direitos e deveres do capitão donatário frente à coroa portuguesa. Então, por exemplo, ele tem o direito e o dever de fundar vilas e povoados na capitania dele para garantir a ocupação da terra em nome de Portugal. E não só isso, também tem o direito e dever de exercer a justiça na sua capitania, assim como, o mais fundamental, que é redirecionar parte dos lucros de todas as atividades econômicas dentro da capitania para a coroa portuguesa, para garantir, é claro, que a coroa portuguesa tenha uma lasquinha de toda a produção econômica que é feita dentro das capitanias. E esse sistema vai ser implementado em 1534 pelo rei de Portugal, mas depois de 12 anos ele vai ser substituído por um novo sistema que vai mudar completamente a forma como a gente organiza o território brasileiro. Infelizmente, pessoal, o sistema de capitanias ele não deu certo. Na verdade, ele deu muito errado. Isso se deve por dois motivos essenciais. O primeiro deles, no caso, é porque a terra que era utilizada para o plantio de açúcar aqui no litoral brasileiro era muito pequena, era muito restrita. Só algumas regiões do Nordeste, por exemplo, e do Sudeste tinham uma terra boa para o cultivo do açúcar. E lembre-se, o açúcar é o motivo principal que atrai os colonos para virem até aqui morarem na América. E se a terra não consegue dar fruto no açúcar, então os colonos simplesmente não vêm para cá. E isso é um motivo fundamental para você entender por que as capitanias dão errado. Porque tanto os colonos quanto até alguns capitães donatários nem sequer saem de Portugal e vêm para cá, para morar aqui no Brasil. Porque para eles não vale a pena, porque não vale a pena você plantar uma terra em que você sabe que o açúcar não vai crescer. E isso nos leva ao segundo motivo pela qual deu errado esse empreendimento, que é justamente a falta de investimento privado dos capitães donatários em suas capitanias. Porque imagina só, pessoal, você é um capitão donatário que recebeu uma capitania aqui no Brasil e você vai ter que sair lá de Portugal, atravessar todo o Atlântico, que é uma viagem que dura de 3 a 4 meses, chegar até a América, que é um território desconhecido, cheio de doenças que você não conhece, cheio de indígena hostil com relação a você, e tudo isso só para você tentar a sorte no comércio do açúcar. Mano, qualquer cara que receber essa proposta, é muito grande a chance dele recusar. É claro, na época eles não podiam recusar, então o rei ele meio que forçava a capitania em cima de um nobre. Mas é claro, o cara não vai querer vir para cá, ele vai ficar em Portugal de boa, sem fazer nada. E isso é um motivo fundamental para entender por que as capitanias dão errado. Porque grande parte do investimento privado que deveria ser investido nelas não foi investido. E esse é um ponto fundamental, viu, pessoal? Porque o investimento que vai ser colocado em uma capitania não é um investimento que sai do bolso da coroa. É um investimento que sai do bolso do capitão donatário. Porque quando o rei de Portugal dá a capitania pro cara, ele fala que ele também tem que pagar do próprio bolso dele tudo aquilo que for construído na capitania. Então a coroa portuguesa, nesse momento, ela não desembolsa dinheiro nenhum. Ela simplesmente dá as capitanias para alguns nobres cuidarem delas e deixa tudo para eles, inclusive investimento em engenho de açúcar, em plantação, em prédio público, vila, povoado, esse tipo de coisa. Então, logo de cara, a gente percebe que a capitania ela tem tudo para dar errado. Porque os nobres não têm interesse em vir até o Brasil e muito menos investir do bolso deles a grana para que as capitanias deem certo. De todas as 15 capitanias que foram criadas, pessoal, você só pode falar que duas deram certo. Que é a capitania lá de Pernambuco, lá no Nordeste, e a capitania de São Vicente, lá no Sudeste. Só essas duas que mais ou menos conseguiram desenvolver uma economia razoável e estável, mas que o resto, as outras 13, deram errado. Não funcionaram e deixaram a coroa realmente na mão. E é por isso que a coroa portuguesa vai decidir substituir o sistema de capitanias pelo sistema de governo geral, em 1548. Então, nesse modelo, pessoal, toda a administração da colônia era passada para a mão de um cara específico, que era o chamado governador-geral, que nada mais é do que um funcionário público da coroa, apontado para vir até a América e governar esse território em nome do rei de Portugal. Então, esse cara, pessoal, ele tinha uma série de funções, né, que são militares, jurídicas, fiscais e tudo mais, e que para ajudar ele a resolver essas questões, ele vai ter alguns funcionários específicos que vão auxiliar ele nesse processo. Então, por exemplo, ele tem um cara chamado de Capitão-Mor, que é um funcionário que vai auxiliar ele na defesa militar do território. Além do Capitão-Mor, também há o Provedor-Mor, que é o cara que cuida de assuntos fiscais, dos impostos que são cobrados dentro da colônia. E, por último, mas não menos importante, o Ouvidor-Mor, que é o cara que cuida da justiça aqui dentro do território colonial. Então, toda essa máquina inteira vai ser montada em torno do governador-geral, que é uma figura centralizada e que vai organizar de cima para baixo a forma como toda a colônia vai ser, então, administrada, tirando, assim, o poder das capitanias hereditárias, ok? E todo esse governo centralizado vai ser instalado na primeira capital do Brasil, que no caso é Salvador, Bahia. Então, quando Tomé de Souza, que é o primeiro governador-geral do país, chega aqui, ele vai fundar alguns prédios específicos na Bahia, que vão ser a sede do governo geral.
fazendo assim com que a nossa primeira capital seja Salvador. Interessante isso, pessoal, porque a prova da ESSA, recentemente, acho que uns 3 anos atrás, cobrou justamente isso. Aonde foi a primeira capital do país? Que é, basicamente, aonde foi fundado o governo geral, que no caso é Salvador, na Bahia. Então, a partir daí, a coroa portuguesa vai montar um sistema centralizado de administração que vai conseguir realmente agora defender o território brasileiro e garantir que a coroa consiga organizar tudo aqui da forma como ela bem entende melhor. Mas é claro que também há poderes locais aqui dentro que vão acabar interferindo nesse processo. Mas isso a gente vai discutir na próxima aula, tudo bem? Então, por agora, entenda o seguinte: a coroa portuguesa consegue, enfim, o modelo de administração que consiga atender aos seus interesses, que é conseguir colonizar a terra efetivamente e garantir lucros a partir dela, é claro, através da economia do açúcar. E na próxima aula a gente vai entender, então, as consequências desse novo modelo de colonização. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só, mas a gente continua aí, tudo bem? Então, até lá!